Alô, pessoa que gosta de ver um videozinho através da tela do Reactor, tudo bem? Como bom reagedor profissional de vídeos, eu vou ver mais um vídeo da Juvi, porque eu gosto muito da Juvi, o conteúdo dela é muito bom, então se você não gosta da Juvi, vá embora. Deixa o like, se você não deixar o like, você é homofóbico, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vambora, dessa vez ouvi a Juvi falando sobre felicidade em mais um monólogo de quinta. Eu sou a Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde toda quinta eu faço um monólogo bem merda de quinta categoria, zoeira. Eu faço um monólogo em livre associação, falando sobre algum assunto. Isso geralmente tem a ver com as leituras que eu tenho tido, com a vibe do momento, numa espécie de improviso. Você pode assistir no YouTube, escutar no Spotify, e o assunto de hoje é felicidade, clima de carnaval, mas por incrível que pareça, não é um assunto tão feliz assim, né? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Esse é um texto do Eduardo Galeano, um trecho dele. Eu conheci ele por um disco da Pense. E olha, eu acho que essa definição de utopia conversa muito sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, sobre a felicidade, e que a gente vai retomar lá no final, que é a importância da gente continuar em movimento, né? E eu gosto muito de pensar a felicidade não como um ponto de chegada, mas sim a felicidade como um trajeto, um caminho, um modo de se viver, um modo de se encarar as coisas, onde é possível que a felicidade conviva com as outras coisas que existem na nossa vida. O que é a felicidade? A felicidade são os amigos que nós fazemos no caminho. Resumidamente, tô brincando, humor, galera, humor. Essas coisas podem ser a dor, o desemprego, a falta de dinheiro, às vezes até mesmo a falta de amor, os períodos difíceis, as piores fossas que a gente vive, as desconfianças, as traições, as coisas que podem afligir a gente e tirar essa nossa sede pela vida, mas ela é possível existir quando a gente pensa num cenário utópico, e o cenário utópico justamente é não ter uma linha de chegada, como fala no texto. Tá no horizonte, e quanto mais a gente avança, e um belo dia a gente vai morrer e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Até porque a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Mas um belo dia a gente vai morrer e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não vai ter nenhum momento da nossa vida que a gente vai falar: pô, agora foi, né? Não vai ter esse gozar, esse expurgo, esse momento ápice áureo. Existem picos de felicidade, mas não vai existir esse momento único. Então eu gosto de pensar assim como o psicólogo Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de Sentido, que é um psicólogo no campo de concentração, que ele também era judeu, que ele refletia sobre o sentido da vida. E o sentido da vida para ele não era sobre o significado, porque a palavra sentido pode significar significado. Tipo, qual o sentido disso? Qual o significado disso? Tipo, qual que é a missão geral que todo mundo tem em comum na vida e que eu tenho que achar esse sentido, esse mistério, esse quebra-cabeça do universo? E não, ele pensava sentido da vida mais no sentido de direção, tipo, para qual sentido eu vou? É para lá? É para cá? E às vezes o sentido muda, porque às vezes a gente vai para cá e percebe, não era para cá, era para lá. Ou às vezes a gente vai para cá, chega num lugar, colhe experiências e fala: nossa, esse lugar é muito legal, mas agora eu preciso ir para aquele outro lugar, porque eu já fiz o que eu tinha para fazer nesse lugar aqui. Agora bora pro outro. Aí a gente vai pro outro lugar e vai caminhando e as coisas vão acontecendo. E às vezes tem a necessidade da gente voltar para aquele outro lugar, porque a gente sabe que lá existem coisas legais que aqui não tem, e talvez aqui tenha coisas legais que lá naquele outro lugar não tem. Então a gente vive partindo as nossas realidades, entendendo que não existe a felicidade, mas sim existem felicidades, né? E a felicidade não é um meio, não é um fim. A felicidade não é um fim. A felicidade é um meio pelo qual as coisas acontecem, é um fio condutor pelo qual as coisas acontecem e que permite com que a gente passe pelas nossas piores fases de maneira um pouco mais amena.
Eu fico me perguntando o quanto esse debate que rola o tempo todo sobre conquistar a felicidade, ou o que é a felicidade, sentido da vida, eu acho que tudo cai mais ou menos na mesma seara. E eu não consigo isolar isso, como eu também não consigo isolar absolutamente nada, do contexto em que aquilo está sendo pensado, em que aquilo está sendo discutido, em que aquilo está sendo dito. Ou seja, o quanto isso só não é um debate pelo fato da gente estar inserido na luta de classes. Porque no fim das contas, se eu tivesse que apostar, geral só tá se preocupando em viver uma vida confortável. A maioria esmagadora das pessoas está preocupada em viver uma vida confortável. E o que vem aí no meio disso tudo dá uma balançada na gente. Mas eu fico pensando, se a gente não tivesse atravessado pela luta de classes, como seria? Só que eu acho que o cuidado que eu sempre tenho que ter comigo mesmo, e se você também sentir isso, você deveria ter esse cuidado, é de não colocar esse pensamento de como seria como algo que te impede de vivenciar o agora, tá ligado? De mudar a realidade que você tá fazendo parte. Porque você imaginar o lugar feliz, por assim dizer, o lugar sem a luta de classe, um lugar onde é bom pra geral, não dá pra imaginar como seria, porque a gente não chegou no ápice disso ainda. Mas você também não pode esquecer o agora, esquecer de você no tempo presente, depositando suas esperanças e depositando seus achismos num lugar que não existe ainda. Senão vira futurologia, né? Tem um livro que eu vou ler 2 textos desse livro, que se chama Observações sobre um Universo Nervoso, do autor Matt Reig. Eu sou ruim de falar, gente, e tô fazendo podcast. E eu gosto muito porque nesse livro ele fala da relação dele com redes sociais, ansiedade, vida, e tem um texto em especial que eu marquei aqui, que eu acabei de marcar, mas que eu sabia que seria muito útil. Eu vou tentar achar para não cortar, para me facilitar na edição. Mas é um autor que eu gosto muito porque ele traz essas pequenas crônicas do cotidiano, associando com ambientes de celular, redes sociais e tudo mais. E o nome desse texto é Nota para o Eu. Mantenha a calma, vá em frente, continue humano, continue insistindo, continue desejando, continue se aperfeiçoando. Continue olhando pela janela, mantenha o foco, continue livre, continue ignorando os trolls, continue ignorando pop-ups de publicidade ou de pensamentos, continue disposto a rir de si mesmo, continue curioso, continue fiel à verdade, continue amando, continue se permitindo. O privilégio humano é cometer erros. Mantenha delimitado um espaço relativo a quem você seja e erga uma cerca em volta dele. Continue lendo, continue escrevendo. Mantenha o celular à distância. Não perca a cabeça quando todos estão perdendo a deles. Continue respirando. Continue inalando a vida. E não se esqueça de até onde o estresse pode te levar. Picos altos. A gente vê que a felicidade é muito sobre, no senso comum e no senso padrão, esses picos elevados de tipo... alcançar o extraordinário, né? Nossa, eu consegui passar na faculdade, eu consegui me formar na faculdade, eu me casei, eu comprei a minha primeira casa, eu comprei meu primeiro carro, e isso na época da comparação, principalmente na época da internet, das telas, da rede social, da ostentação, a gente acaba comparando a nossa vida cotidiana, a nossa vida reta, a planície, que é a nossa vida, assim como é de todo mundo, com os picos da vida das pessoas na internet. Curiosamente ou não, não é? Meus queridos que estão assistindo, já parou pra reparar como todos os exemplos que a Juvi deu são exemplos baseados no que ia dar certo dentro do capitalismo? Reparou nisso? Então, assim, ela vai continuar e vai concluir isso muito melhor do que eu, mas não se compare. E isso é um recado pra você também, Mikael. Porque, assim, eu, muitas vezes, antes de criar o canal, eu já pensava em criar canal. Mas, até hoje, os tipos de conteúdo que mais me dão vontade de fazer, que eu não faço
ainda são conteúdos trazendo o meu dia a dia, minha vida, enfim. Mas aí eu penso, não, minha vida nem é tão interessante assim, não tenho o que trazer. Mano, geral tem uma vida normal. Eu também só vou ter mais uma vida normal. Vai ter gente que vai gostar de ver, vai ter gente que não vai gostar de ver. E tá beleza, tá ligado? A questão é que o sistema e a lógica que a gente tá inserido não permite com que nós vejamos a nossa vida, que não tem nada de errado em estar monóculo, sei lá. Não tem nada de errado em ela estar dessa forma, ou ser dessa forma. Porque tá pra geral. Tá geral fazendo parte da classe trabalhadora e geral não tem tempo, saca? Recado de novo pro Mikael, produza vídeos próprios. Se você acha que eu deveria trazer mais vídeos sobre o meu eu, de trazer minha rotina, que é basicamente levantar, sentar no computador, gravar vários vídeos, editar, jogar FIFA, levantar e repetir isso todos os dias, comenta aí. E as pessoas mostram só os picos e pior, elas mentem picos e fakeiam picos pra gente achar que a vida delas é reta lá em cima. Quando na verdade não é. Eu vou repetir, não é. Sempre que você sentir essa espécie de inveja ou pior, essa espécie de fracasso interno, olhando as pessoas e seus picos altos e festas maravilhosas, não é. Eu já fui em muita festa de blogueiro e de marca e que nos stories das influenciadoras e dos influenciadores tava tudo maravilhoso e parecia party hard, quero estar nessa festa, mas eu tava lá e isso não estava acontecendo. O quão legal será que era a festa da GK? Provavelmente nem um pouco, mas quando rolou a festa da GK a primeira vez, só se falava disso. Só se falava da GK. Só parecia party hard no frame pequeno do celular que filmava por 15 segundos. E depois parava de ser party hard, parava de ser um grande pico. Na verdade eram pessoas mexendo no celular sentadas em puffs. Ok? Ok. Mas quando a gente fala sobre picos altos, a gente tem como falar do lado sombrio disso e do lado luminoso. O lado sombrio disso é quando você alcança um pico mais alto, ou você vê alguém alcançando e você acha que a vida inteira tem que ser esse pico sempre lá em cima. E aí a gente vê que entra o abuso de drogas. Sim, drogas. Porque as drogas emulam uma felicidade, elas têm uma função recreativa. Sim, eu vou ser aqui moralista e falar, não use drogas, não as drogas. Não, porque eu acho que existe uma possibilidade da gente ter um consumo consciente, um consumo recreativo e principalmente um consumo que seja social, que não seja um consumo necessariamente solitário, mas... E já deixa aqui o disclaimer, se você é anti-droga e nem pensa sobre, duvide do seu posicionamento, porque muito provavelmente você só tá sendo conservador ou tá se deixando levar por uma lógica de ter tido algum abalo pessoal na sua família e isso te afeta pra você não conseguir enxergar de uma outra forma sem ser da forma horrível, ou às vezes em relação à maçonha você só tá imbuído de racismo mesmo porque essa droga foi associada à população negra. Então assim, tome cuidado com o que você fala. O problema é que a adicção das drogas, na maioria das vezes, ela vem nesse sentido de tipo, eu preciso emular que esteja acontecendo algo maravilhoso na minha vida, então eu chego naquele lugar, numa noitada, usando determinada droga, e vamos falar a verdade aqui, gente, não mexa com pó, ok? Ok, não vou me estender sobre o assunto. Mas aí a busca por estar nesse ápice novamente se torna um tanto negativo. Se torna um lugar onde você vai se afundar cada vez mais e o fim disso não é bom. E você começa a procurar a futilidade dos picos altos para estar sempre lá em cima, mas a serviço de quê? A serviço de quem? Para quê? Para quem? O que isso vai mudar a sua vida e o que isso vai deteriorar a sua saúde? Então, às vezes a gente tem a ilusão do que é o pico alto, de tipo... capitalismo, materialidade, comprar coisas, sendo que você compra a coisa, né, e você imediatamente quando recebe a coisa você perde o tesão de ter aquela coisa e surge então a necessidade de você querer outra coisa, talvez outra do mesmo tipo, o que é o mais absurdo, né, tipo, pô, você acabou de conseguir aquela coisa, desfrute dela. Aquela história do monge que sobe a montanha e ele nunca está no topo da montanha. Porque quando ele está subindo a montanha, ele está pensando em como vai ser o pico da montanha. E quando ele está no pico da montanha, ele está pensando
como ele vai descer dali, né? Aproveitando o assunto montanha, eu joguei pique com os meus amigos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pique é um jogo de subir montanha. Então dá uma olhada aqui no card, em que eu joguei pique com os meus amigos, 2 episódios. E spoiler, a gente ganhou. Contra tudo e contra todos, nós ganhamos. Dá uma olhadinha. E digo mais, talvez ele esteja pensando em outra montanha, né? Então, em momento nenhum, você está no topo da montanha, de fato, olhando lá de cima, contemplando e absorvendo os prazeres disso. E para isso a gente precisa falar do lado luminoso dos picos altos, porque o lado luminoso dos picos altos é algo que são conquistas pessoais nossas, que fazem bem, que não deterioram a nossa vida, não deterioram a vida de ninguém, pelo contrário, são coisas que dão uma energia e que a gente precisa anotar essas coisas. Anotar. Porque na hora da bad, na hora da fossa, a gente não se lembra dessas coisas. A gente precisa ter um costume de fazer um diário. E eu te convoco agora a fazer isso. Você vai pegar um bloco de notas e vai colocar os pequenos picos da sua vida. E esses pequenos picos são pequenos picos mesmo. Tipo, hoje eu consegui ler algumas páginas de um livro. E sempre que quando você voltar ao bloco de notas e ver essa conquista, você vai se lembrar que você é capaz. E você vai conseguir vencer o derrotismo de vou ficar no celular mesmo, não consigo ler, com tipo, eu já li antes, eu consigo ler agora. Então, estenda isso para várias pequenas conquistas. Definitivamente não é o que a Juvi tá falando, mas eu queria fazer o disclaimer que também não é pra você, e caso esteja vendo esse vídeo, encare isso de uma forma liberal, valeu? Igual a coach fala de você deveria ler um livro, você deveria fazer tal coisa, você deveria tomar 8.000 litros de água, você deveria aprender a correr tal qual o Usain Bolt pra ficar saudável. Não é desse jeito, valeu? Valeu, bate aqui. Cadê meu campeão? Cadê meu campeão? Não é isso? Enfim, continue escutando o que a tia Juvi tá falando. De tipo, poxa, eu consegui organizar minha festa de aniversário esse ano e foi legal. Ou, poxa, eu consegui me apresentar em público com a minha banda e foi legal, venci o nervosismo. Então... Juvi, eu quero que você venha pro Rio de Janeiro pra eu poder ir no seu show, tá bom? Fica aí o aviso diretamente pra você, caso você veja esse vídeo um dia. Você vai coletando essas coisas. Consegui um emprego maneiro. Pô, emprego tal eu consegui assim, eu fui bem na entrevista de emprego. Ou consegui formar na faculdade. Lembra quando você formou na faculdade? Ou quando você foi bem numa prova? Ou quando você recebeu um elogio de alguém que você admira muito? E essas pequenas conquistas, essas coisas vão fazendo parte de uma coleção de achievements. Tipo, tem em videogame, conquistas, medalhinhas. E você precisa ter esse bloco de notas que vai ser a sua âncora do que são os picos altos, né? E às vezes os picos altos são, poxa, o pessoal veio aqui em casa, a gente ficou conversando até 3 da manhã, ninguém precisou beber nada, ninguém precisou usar nada, e foi maravilhoso. E no fim do dia, sobre a vida, é algo que eu tava conversando com o meu amigo Corvo José, o José Rubens, a vida e a felicidade são sobre esses momentos. Não é sobre estar dentro da balada, curtindo muito, pegando geral, com música alta, doideira, blá, 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 blá. É sobre quando você sai da balada e você para com seus amigos para comer um hot dog numa carrocinha e vocês ficam ali trocando ideia e você tá com as pessoas que você gosta, dando risada, conversando sobre as coisas. É sobre isso. Isso basta, isso é a felicidade, é esse processo de estar convivendo com essas pessoas e vivendo com essas pessoas, e a felicidade sendo como um movimento natural de estar em processo de bem-estar. Eu acho que a dificuldade, até pra mim, é justamente isso. Eu não sei dizer exatamente o motivo. Na dúvida, quando a gente começa a procurar a raiz das questões que nos assolam, a gente sempre cai no mesmo lugar, que é o nosso digníssimo e não tão querido assim capitalismo. Mas é doido, porque você pensar a felicidade enquanto um processo e não um pico de felicidade, isso mostra bizarramente como a gente é acostumado a ver a felicidade como grandíssimos momentos, como as maiores coisas, e não como processo. Você enxergar a felicidade e as coisas boas como processos e não como a coisa mais
grandiosa e exclusiva do mundo, é um exercício, mano. Porque a gente não é ensinado a enxergar como o processo ser ok. É sempre o mais foda só serve o grandioso, assim, sabe? E uma lógica de grandioso muito torta. E de estar fazendo essa manutenção, seja da sua saúde social, da sua saúde mental, da sua saúde física, e você conseguir coordenar isso de maneira saudável e pensar que no fim você precisa só das pessoas que você gosta e do seu bem-estar. E é sobre o pós, é sobre estar na carrocinha de cachorro-quente, comendo cachorro-quente, falando, nossa, tá muito gostoso, e conversando e dando risada. São coisas muito simples. São coisas com um valor baixíssimo. Os picos baixos. Quando a gente fala sobre felicidade, a gente precisa também falar sobre o oposto da felicidade, a rebordose da felicidade. E os picos baixos também têm o seu lado mais sombrio e o seu lado mais luminoso. O lado sombrio, eu não preciso nem falar, que tem a ver com os picos altos, onde você enche a cara de droga e no dia seguinte você tem uma ressaca, você tem uma fossa. Para cada pico alto que você tem um abismo. E você precisa enfrentar e subir esse abismo novamente. E isso é uma das piores coisas para se viver. Porque quanto mais se procura essa pulsão, que é uma pulsão de morte, de estar lá no talo, lá no talo, lá no talo, lá no talo, cada vez mais você precisa fazer mais esforço para ir lá no talo e se deteriorar. E provavelmente você está procurando sempre o mesmo pico alto. Você está subindo sempre a mesma montanha. Você não está procurando outras montanhas com paisagens diferentes, com pessoas diferentes, com sabores diferentes. Então, fatalmente, você vai estar subindo sempre o mesmo desafio, procurando a mesma coisa, numa espécie de monotonia da vida. Isso não é movimento. E você vai cair sempre no mesmo abismo. E qual que é o perigo de cair no mesmo abismo? A primeira vez que você cai nele, você tem dificuldade para subir ele. Da segunda vez, você lembra o quão difícil é. Quando você tá na 10ª vez, você começa a achar o abismo confortável e quentinho. Aí você pensa, eu tô acostumado a estar aqui, eu já estive aqui antes, consegui passar por isso, então por que não ficar aqui mesmo e me acolher nesse lugar, né? Então, cuidado com esses picos baixos, porque você precisa não viver de picos em abismos. Você precisa viver de boas caminhadas para lugares diferentes, onde tem sim suas elevações, tem suas depressões, mas elas acontecem de maneira menos sinuosa. Onde você... Sabe quando você tá subindo uma rua que é uma subida, mas visualmente não é uma subida? E quando você percebeu, você tá num lugar mais alto e parece que você andou reto? A vida é mais sobre isso e a felicidade é mais sobre isso. É sobre processo, é sobre constância. Mas existe o lado luminoso dos picos baixos, que é a vida acontece também nesse lado onde a gente precisa se recolher, onde a felicidade não precisa ser uma busca e onde a solidão precisa ser um lugar de conforto, um lugar de reflexão, porque a felicidade, ela tem muitos estímulos, ela é espalhada, ela é barulhenta, então você não consegue refletir sobre si durante a felicidade. Por isso que é importante estar no pico da montanha e aproveitar a paisagem. Mas quando a gente está nesses picos baixos, é o lugar da gente refletir. É o lugar onde a tristeza de divertidamente tem razão na nossa cabeça. Acho que o principal também é você conseguir observar através do pico baixo, mas também não ficar só nele para sua única visão não ser apenas um pico baixo. Senão você cai justamente no que ela acabou de falar. Você tá completamente afundado, você já tá ali há 10 vezes que isso aconteceu, você começa a criar uma casca de está confortável e quentinho aqui. Isso é uma autocrítica, inclusive. Onde a gente consegue pensar e analisar as coisas de forma gráfica. A gente consegue abrir uma planilha do Excel vital e entender para que servem as coisas, para onde vão as coisas, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. É quando a gente abre o mapa e pensa, quais lugares eu não visitei ainda? No mapa da felicidade, quais lugares não foram visitados? E como chegar lá? E com quem chegar lá? E nesses picos baixos é onde a gente encontra as nossas amizades também. Se você tem amizades que só querem te encontrar nos picos altos, sorry, você não tem boas amizades. Talvez você tenha amizades para rolê, amizades para festa, e a gente precisa ter uma dieta variada
de amizades. A gente precisa ter vários tipos de amizades. E as amizades dos picos baixos são as amizades que vão lembrar quem a gente é, vão lembrar que a gente é amada, vão lembrar que a gente merece carinho e que também vão passar por esses picos baixos e a gente vai poder ajudar elas e vice-versa. Então, a gente pode estar num pico baixo, mas a gente precisa ter luz e a gente precisa ter visão das coisas. E é esse momento de pit stop, esse momento de acampar. Não é necessariamente um pico baixo que é algo negativo, mas sim é um lugar de menos movimento e um lugar de um privilégio de observação. Então, desfrute disso. A beleza do médio, a beleza da amenidade. A vida acontece na amenidade. Quando você busca muitos picos altos e se acostuma muito com os abismos após os picos altos, você começa a não conseguir desfrutar da beleza que é a vida mediana. E essa é a beleza da vida. É sobre o processo da felicidade, como ele acontece na nossa vida e como a gente precisa se abster de um lugar de auto-julgamento, de querer sempre estar conquistando sucesso, 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 porque a sociedade capitalista empurra, impele a gente para isso. E na verdade, a beleza da vida está em consumir e viver de maneira mediana com um conforto e absorvendo a felicidade, porque os momentos a menos, eles são muito mais constantes. E se você consegue se absorver desses momentos a menos constantemente, porque é possível fazer isso todo dia, você se torna uma pessoa mais feliz, né? Eu acho que eu falei um pouco disso sobre sonhos em um dos PQPs que eu gravei, que é o quadro aqui do canal. E nele eu falei um pouquinho sobre sonhos pra mim, que antes eu tinha muita dificuldade de encontrar os meus sonhos. Justamente por ir de encontro nessa lógica que eu comentei. O capitalismo fazia a gente enxergar só as coisas muito grandes como significativas na nossa vida. Então eu só via a possibilidade de sonho como as coisas muito grandiosas. Você ter dinheiro à beça, você ter uma casa absurda, você ter carrão e tudo mais. Mas como eu não sonhava com essas coisas, eu ficava, beleza, mano, eu sonho com o quê? Eu tenho algum sonho? E aí eu fui entender que o meu sonho, na verdade, é só viver uma vida confortável. Mas não significa que no momento em que eu entendi isso, vivenciar a felicidade na parte média da vida, que é o que a Juvi tá falando, se tornou algo necessariamente possível ainda. Então, sim, também é um processo pra mim. E, de novo, tudo que eu consumo da Juvi é um soco no cérebro, porque eu saio do vídeo que ela faz, da obra que ela produz, sempre meio... Caralho, parece que eu dei um 360 aqui na forma de como viver, tá ligado? Então, é sobre você conseguir sentar pra ver um filme sem o celular na mão e aproveitar aquele filme e ter aquela imersão, e você foi pra esse mundo e você se desligou por 2 horas. Ou sobre você pegar um livro e você tá animada pra ler aquele livro e você lê 10 páginas e fala, eu preciso mastigar, eu não posso continuar lendo porque esse livro me pegou muito. E você tem um momento de prazer e de autoconhecimento intenso lendo um pedaço de papel, sabe? Ou preparando um sanduíche que às vezes é muito simples. Às vezes você vai comer um pão com mortadela, com Coca-Cola, e você vai lembrar da sua infância e você vai estar vendo um desenho na TV e você pensa, é isso. Esse lugar de felicidade me nutre. E não é sobre ter grandes refeições uma vez por semana. A nutrição vem sobre se alimentar com constância durante todo o dia, pequenas porções, mas que sempre existem. E o problema da gente estar nessa busca pela felicidade enquanto algo que tem um fim é que a gente tá sempre atrás do banquete, mas nunca é possível comer o banquete inteiro sozinha de uma vez só. Galera da nutrição aí, não sei se eu que sou limitado pra interpretação, mas comentem se a Juvi tá falando sobre nutrição de comida ou se ela tá falando nutrição de uma forma filosófica, porque eu tô com um pouco de sono enquanto eu tô gravando esse vídeo. Então eu fiquei extremamente confuso agora. Mas na dúvida ela tá falando dos dois. O banquete é feito para confraternizar com mais pessoas e por isso a gente precisa nutrir as nossas amizades. Porque quando chegar a hora do banquete, a gente vai ter com quem dividir esse banquete. Quando a gente casar, quando a gente se formar, quando a gente comprar
um carro, a gente vai dar um rolê com essa galera, a gente vai chamar essa galera pra formatura, a gente vai chamar essa galera pro casamento. Quando a gente lançar um disco, quando a gente fizer um show, quando a gente finalmente conseguir aquele emprego, a gente poder proporcionar um jantar real, um banquete real pras pessoas. Então, Inclusive, eu acho que um dos momentos mais maneiros, assim, que eu vivenciei foi quando um parceiro meu, que até jogou pique comigo, o Bernardo, ele começou a trabalhar, enfim. A gente tinha saído da escola há pouco tempo. E aí ele financiou o carro dele lá da época. E ele tinha um vale-refeiçãozinho da vida. E ele me buscou na minha casa e me levou pra comer um McDonald's. E a gente voltou pra casa. E foi bom pra cacete. Ido comer um Maczinho que meu amigo pagou pra mim. E a gente ter vivenciado aquele bagulho, por mais simples que tenha sido, foi irado. E a gente vivenciou essa conquista dele de forma coletiva. Foi muito legal. é sobre viver a vida no médio, no ameno. Isso não é uma vida medíocre. Isso é uma vida bem nutrida, porque a nutrição é constante. E essa É uma vida normal. Olha só, capitalismo. abster disso e se abster dessas comparações com os picos altos das outras pessoas. Entender que você é uma pessoa humana e que precisa se manter humana e que precisa encontrar felicidade nesses prazeres cotidianos, mundanos, porque é aí que tá. É a carrocinha de cachorro quente com seus amigos. Não ironicamente, a China, por falta de um termo melhor, eu vou usar julgar, criminalizar, proibir os influenciadores que faziam conteúdo puramente para expor luxo. Então fica aí o exemplo. Às vezes você tá buscando uma vida que não vai te levar a lugar nenhum, tá ligado? Pega lá a Vision. É muito simples, é possível e existe. E eu queria encerrar esse monólogo com um texto que eu amo do Matt Reig, do livro Observações sobre um Planeta Nervoso. Tá difícil achar esse livro, mas vê se acha a versão, né, eletrônica dele. Mas esse texto é uma mensagem da praia. É como se a praia estivesse falando pra gente. E esse texto me toca muito. E vamos encerrar com ele. Olá, eu sou a praia. Sou criada pelas ondas e correntes, através da erosão de rochas, sempre perto do mar. Estou aqui há milhões de anos. Já estava aqui no alvorecer da própria vida. E tenho de lhe dizer uma coisa. Eu não me importo com seu corpo. Sou uma praia. Literalmente não ligo a mínima. Sou completamente indiferente ao seu índice de massa corporal. Não me impressionam seus músculos abdominais visíveis a olho nu. Sou indiferente. Você pertence a uma de 200.000 gerações de seres humanos. Vi todas elas. Verei também todas as que virão depois de você. Não devem ser tantas. Sinto muito. Ouço os murmúrios vindos do mar. O mar odeia vocês, envenenadores. É assim que se refere quando fala de vocês. Um pouco melodramático, eu sei. Mas é assim que ele é, dramático à beça. E preciso dizer mais uma coisa. As outras pessoas na praia também não se importam com seu corpo. Não mesmo. Elas estão olhando o mar. Ou obcecadas com a própria aparência. E se elas por acaso estiverem pensando em você, que diferença faz? Por que vocês humanos se importam tanto com a opinião de estranhos? Por que não fazem como eu? Deixem isso passar por você. Permitam-se ser o que são. Apenas sejam. Até porque você não tem controle sobre o que os outros vão pensar sobre você. Então o melhor que você faz mesmo é viver tua vida. E se tu tá pensando coisas sobre a vida dos outros, tu tá errado. Mas enquanto indivíduo, você não vai estar errado. E eu vou te perdoar se você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber tudo que eu postar e comentar se você gostou ou não. Um abraço, galera. Beijinhos. I love you.